Glória a Deus. A paz do Senhor seja com todos os irmãos e as irmãs que estão entrando agora no vídeo para mais um momento de esclarecimento da palavra de Deus, para mais um momento onde eu e você entramos junto nos textos bíblicos para responder algumas dúvidas pertinentes no meio evangélico, no meio cristão, até porque esse vídeo não existiria se não fosse a dúvida de alguns irmãos serem colocadas no grupo de dúvidas que temos no WhatsApp. Nesse grupo, as pessoas colocam as dúvidas e eu estou aqui para tentar auxiliar. Desde já, eu quero me identificar, eu sou o pastor David Rodrigues, aqui da Igreja Resgatando Vidas. Essa é a hora. Eu estou trazendo o entendimento bíblico daquilo que eu entendo a respeito da Escritura. Então, se você discordar de mim nesse vídeo, não tem problema nenhum. Nós continuamos sendo irmãos, continuamos sendo abençoados e um dia eu encontro você na glória em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos lá. Que assuntos nós iremos tratar no dia de hoje? Hoje nós estaremos tratando assuntos a respeito de pneumatologia. Espera aí. Eu vou explicar o geral do que nós trataremos nesse vídeo e depois eu explico termo por termo. Hoje tenho comigo as minhas anotações, como de costume, e aqui eu tenho a lousinha para auxiliar os irmãos. Desde já, se você puder pegar a sua Bíblia aí junto de você, deixando do seu lado, e até um caderno para você poder anotar algumas coisas, vai ser de grande serventia. Por quê? Porque se em algum momento eu citar um texto aqui, você vai poder analisar e ver se é realmente aquilo que eu estou dizendo ou não. E eu aconselho a fazer isso nesse vídeo. E se você ainda não viu os outros vídeos que já foi postado, veja estes vídeos também dessa forma. Bíblia do lado, caderninho do outro, anota para ser esclarecido, para obter a sua visão a respeito do assunto comentado. Qual dúvida a gente vai tratar hoje? Essas aqui. Talvez esteja um pouco difícil de você ler aqui, por causa da bagunça da lousinha, mas também por causa do tamanho das letras. Eu tive que diminuir um pouquinho para caber bastante coisa. Vamos lá. Primeiro a gente vai tratar o que é o falar em línguas. Outra coisa, só é batizado no Espírito quem fala em línguas. Mais uma. Qual a finalidade do falar em línguas? Eu não escrevi para poupar espaço da lousa. Qual a finalidade do falar em línguas hoje? Essa pergunta, na verdade, é uma única pergunta que foi feita lá no grupo, porém ela foi dividida em 3 partes. O que é o falar em línguas, qual a finalidade do dia de hoje e se é batizado no Espírito Santo só quem fala em línguas. Outra, gostaria de saber mais sobre a autoridade espiritual. Também iremos tratar a respeito desse assunto. E o terceiro assunto que nós vamos tratar hoje, o Espírito Santo já agia no Antigo Testamento? Bom, eu quero esclarecer essas 3 dúvidas, que se tornaram 5 na verdade, porque essa nós dividimos em 3 e mais 2. Essas 5 dúvidas, como nós vamos falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo já agindo no Antigo Testamento, hoje eu vou tomar a liberdade de trazer alguns textos em hebraico, que é uma área que eu me desenvolvo melhor do que a área do Novo Testamento, a área grega. Porém, como os irmãos já devem ter visto as palavras aqui em grego, aqui também nós vamos estar falando um pouquinho do grego junto do hebraico. Mas vamos adentrar a fundo mais pra frente, tá bom? Eu quero fazer a leitura das minhas anotações, por quê? Porque daí eu não deixo passar nada, tá bom? Falei a ordem que está escrito, mas não necessariamente a ordem que nós vamos tratar. Na verdade, eu acho que a ordem que eu anotei está um pouco diferente do que está na lousa. Mas você acompanha comigo que tudo isso vai ser esclarecido. Desde já, eu vou apresentar também os textos que serão lidos para que você também na sua casa possa fazer a leitura do texto e conferir palavra por palavra, tá bom? Vamos começar? Bom, hoje eu falei que nós vamos falar a respeito de pneumatologia. Foi a primeira coisa que eu falei. O que é pneumatologia, pastor? Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo, tá bom? A pneumatologia, a gente explora a natureza do Espírito Santo, personalidade, divindade e até mesmo as suas operações, tá bom? Nós vamos estar estudando o papel do Espírito Santo na criação, na redenção e na santificação. E o termo pneumatologia deriva-se de 2 palavras em grego. E as palavras são essas aqui. Esta palavra, pneuma,
E esta palavra, logia ou logia, pneuma, que é esta palavra, significa espírito ou sopro. E a palavra logia significa estudo. Hoje nós temos algumas palavras que também derivam-se do grego que possuem o logia. Então nós já identificamos que é alguma coisa a ver com estudo. Quando falamos cristologia, a gente fala cristologia é o estudo de alguma coisa relacionada a Cristo. Teologia é alguma coisa de Deus, de que deriva da palavra teos, teó. E logia, que é da palavra do estudo, da lógica. Por que logia significa estudo? Esta palavra vem da palavra logos, tá bom? A palavra logos, ela tem o seu sentido de palavra, verbo, estudo, tá bom? Saber. Então, nós temos a palavra pneumatologia, que deriva-se a logia do logos, que também quer dizer razão, e aí vai. Quando nós vemos João 1, en ho logos, kai ho logos, en proston theon kai theos, a gente vê que logos ali é o verbo, é a razão. No princípio era a razão, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, referindo-se à pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é tratado como o logos, o verbo, a razão, o saber. No princípio ele estava com Deus, ele era Deus. Então nós vamos falar sobre pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. Para aprender sobre o Espírito Santo, é legal nós termos uma rápida explicação do que é a doutrina da Trindade. Pastor, rápida por quê? Porque é a doutrina mais complexa do cristianismo. Da fé cristã, a doutrina mais difícil de se entender é a doutrina da Trindade. A gente tem várias heresias sendo colocadas no meio da igreja desde a antiguidade, devido a uma má compreensão a respeito do que é a Trindade. A gente tem heresias como o unicismo, seja ela o sabelianismo ou o modalismo, e nós temos heresias gritantes, umas que colocam como sendo uma pessoa, uma divindade apenas, um único ser que usa máscaras diferentes, outra que coloca que são 3 deuses diferentes. Algumas heresias como essas dizem que Jesus é somente Deus e nunca homem. Outras dizem que Jesus era somente homem e nunca Deus, que se tornou Deus depois de concluir a sua vida terrena na ressurreição. E isso entra em colapso quando a gente vê, né, que Deus fala: antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá, não há outra rocha que eu conheço, não há outro Deus além de mim. E se o Senhor está dizendo isso, ou Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, ou Jesus Cristo não é Deus. Como a gente soluciona questões como essa? A doutrina da Trindade, da triunidade de Deus, explica essa questão. Por que é rápido, pastor? Porque se você quiser um vídeo detalhado sobre a doutrina da Trindade, da triunidade de Deus, a gente pode estar fazendo um vídeo a respeito disso. Hoje nós vamos tratar uma parte da doutrina da Trindade, que é a pneumatologia, onde a gente vai estudar apenas a parte do Espírito Santo e não vamos falar especificamente sobre o Pai e sobre o Filho nesse vídeo, nessa questão. Vamos lá. De maneira resumida, os cristãos acreditam em um único Deus verdadeiro, tá bom? É um único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. Não diferentes, não separadas, mas distintas, tá bom? Onde elas compartilham da mesma divindade. Deuteronômio 6,4 vai falar a respeito disso. Eu tenho aqui o texto em hebraico. Por que em hebraico, pastor? Porque o hebraico vai nos mostrar uma coisinha muito interessante com relação a essa última palavra, a palavra errad. Bom, nós temos aqui talvez o versículo mais importante para os israelitas, tá? Aqui está escrito Shema Israel, assim que é Israel em hebraico. O Yud-He-Vav-He é o nome do Eterno, tá? E ele se repete aqui. Porém, no hebraico, quando aparece o nome do Eterno, os israelitas, os judeus, substituem por Adonai, que é a palavra para Senhor,
tá? Por respeito em falar o nome de Deus, até porque é assim que eles entendem o mandamento do não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles substituem o nome do Senhor nosso Deus por Adonai, que significa Senhor ao extremo, né? Então, Shema Israel, Adonai, estou fazendo a substituição, Eloheinu, Adonai, Errad. Errad é a palavra que a gente quer, a palavra Errad. Ela está escrita aqui de uma maneira transliterada. Você se escreve com E-C-H-A-D. O CH no hebraico, ele tem um som de um R bem forte. Faz um... É dessa forma. Então a gente tem aqui Errad. Por quê? Errad. Errad. É assim que se fala. É a palavra para um. Quando fala ouve, eu vou traduzir para os irmãos. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Errad. Tá falando, ouve Israel, o Senhor, Adonai, Eloheinu, nosso Deus, Adonai, de novo, errado. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, único. Único ali é a palavra errado. Pastor, por que isso é tão importante? Porque errado no hebraico é a palavra para um, porém ela denota uma unidade composta. Para a palavra de unidade absoluta é a palavra Yahid. Bom, da mesma forma temos aqui o CH, então faz o som forte, Yahid, significa um também. Então a gente tem a palavra Errad e a palavra Yahid. Bom, quando nós lemos a palavra errada aqui, ela fala um. Realmente, o Senhor nosso Deus é um. Só que ela traz uma ideia de pluralidade dentro da divindade. Então, desde o Gênesis, os cristãos entendem que Deus já estava se revelando como um Deus triunitário, tá bom? Quando a gente lê, por exemplo, que Adão e Eva se tornam uma só carne, a palavra para uma carne é a palavra errado. E essa palavra quer dizer unidade composta. Por quê, pastor? Porque eu e a minha esposa somos dois seres distintos, mas que nos tornamos uma só carne. Então é uma carne composta por duas pessoas. A palavra errado. Quando a gente vai falar a respeito de uma unidade absoluta, a palavra é Yahid. Porque a gente fala assim, ó, a palavra diz, faz com que o solitário habite em família. A palavra para solitário, ele é único, ele é sozinho, é Yahid. Faz com que o Yahid, solitário, habite em família. Da mesma forma, eles serão ambos Errad, carne. Uma só carne. Duas pessoas formam uma carne, Errad. O homem que é sozinho, Yahid. Quando a gente vê, eu vou até dar um exemplo claríssimo. Esdras 2:64, está aqui o texto. O texto diz assim: toda a congregação junta foi de 42.360. A palavra traduzida por toda, de toda a congregação, é a palavra errado. O que isso significa? Uma única congregação, mas ela é composta por mais de 42.000 homens, ou 42.000 pessoas. A palavra errado ali está denotando a unidade composta. Agora, como eu disse, unidade absoluta é Yahid. E a gente vê isso em Provérbios 4:3. Diz assim: teu filho em companhia de meu pai tenro, e único diante da minha mãe. A palavra único, ele é sozinho, diz ali Yahid. Então a gente tem Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, ou seja, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único. Está escrito errado. Agora, eu sou único diante da minha mãe, a mesma palavra único, traduzida para único, está escrito Yahid. Uma denotando unidade composta e a outra unidade absoluta. Com isso a gente assume que a palavra de Deus deixa desde o Gênesis uma pista de que Deus é um, porém que este único Deus subsiste em três pessoas distintas, tem a ideia de pluralidade na divindade. Bom, Gênesis 1, eu vou aprofundar um pouco mais esse argumento. Gênesis 1 mostra a criação.
E na primeira vez que a palavra Deus aparece, ela está no plural, tá bom? A palavra para Deus é a palavra El, E-L, El, que é a mesma de Israel, aqui, Israel, El, é a palavra para Deus. Quando a gente pega o El, quer dizer Deus, apenas. Quando você coloca Elohim, ela é a palavra de Deus. É claro, não é o nome de Deus. O nome de Deus é este aqui, Yud-He-Vav-He. Mas quando a gente pega a palavra El e Elohim, ela é uma palavra para divindade genérica. Baal, Elohim. Vós sois deuses, de Salmo 82:6. Elohim, vós sois deuses, como homem morrereis. Elohim. Ali a palavra Deus é um Deus genérico, não o verdadeiro Deus. Pode simbolizar o verdadeiro Deus, mas não necessariamente é o verdadeiro Deus. Não é o nome de Deus. O nome de Deus é Yud-He-Vav-He. Quando a gente pega a palavra Elohim, no começo da Bíblia, a Bíblia começa em Gênesis 1 já falando o nome de Deus, não o nome de Deus, é claro, autenticando o Criador como um Deus, e a palavra ali está no plural. Bereshit, né, no começo, então a gente tem Reshit, princípio, no, então Bereshit, no princípio, Bará é criar do nada, Bereshit Bará, então no princípio criou, Elohim, é Deus, né, a Bíblia traduz, no princípio criou Deus, os céus e a terra, Hashamá e a Aretz. Bom, quando a gente pega ali o Deus, ele está no plural. É como se dissesse, no princípio criou deuses, céus e terra. A gente sabe, num todo da Escritura, que o único Deus que criou os céus e a terra é o nosso verdadeiro Deus. A palavra diz em Jó que ele é aquele que estende o céu, aquele que sozinho fundou os alicerces da terra, aquele que se assenta sobre o globo da terra sozinho. Então, é um Deus só, um Deus único. A fé cristã, ela é monoteísta, tá bom? Então a gente tem, no princípio criou Deus, os céus e a terra, a palavra ali traz a ideia de Deus plural, tá? Não que vários deuses criaram a terra, até porque a palavra diz que os deuses que não formaram os céus e a terra serão destruídos, perecerão, deixarão de existir. O único Deus que continuará existindo eternamente é o Deus que fundou os céus e terra, é o nosso Deus. Ali, a palavra Elohim denota pluralidade dentro da divindade. Mais uma prova da triunidade de Deus lá no texto hebraico, no Gênesis, que Deus está deixando para as pessoas. Logo a gente assume que o Deus eterno, o único e verdadeiro Deus, o Yud-He-Vav-He, ele subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas, um único Deus, três pessoas coeternas, divinas, três pessoas distintas, porém não separadas e não diferentes, tá? Sobre o Pai e o Filho, a maioria discute. Agora, com o Espírito Santo, alguns advogam que ele não é um ser pessoal, mas um poder de Deus, uma força. O que não faz sentido no crivo das Escrituras, porque temos textos que apresentam o contrário, tá bom? Para quem diz que o Espírito Santo é poder de Deus, vamos fazer um exercício e trocar a palavra Espírito Santo pela palavra poder, já que são as mesmas palavras, mesma coisa, quer dizer a mesma questão. Vamos lá, vamos fazer esse exercício com o texto de Romanos 13. Aqui ó, Romanos 15:13, esse texto aqui. Vamos fazer esse exercício. Diz assim ó, que o Deus da esperança o encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Se Espírito Santo quer dizer poder, o texto ficaria no final, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do poder. Não faz sentido. Se Espírito Santo quer dizer poder, você vai transbordar de esperança pelo poder do poder? Não, pelo poder do Espírito Santo. Não faz sentido trocar Espírito Santo por poder. Não quer dizer a mesma coisa. O Espírito Santo ele é um ser pessoal, tá bom? E como a gente prova isso? Com textos bíblicos que eu vou apresentar para você. O Espírito Santo ele é um ser pessoal porque ele tem atributos que só personalidade pode ter. Por exemplo, o Espírito Santo pensa. A gente vê isso em Romanos 8:27.
E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A palavra intenção no grego, ela significa propósito, pensamento, significa ter mente. Logo ela está trazendo a ideia de que o Espírito Santo, ele tem a intenção, quer dizer, ele pensa, ele quer, ele deseja, é algo que deseja, é um ser pessoal. O Espírito Santo, ele ama, isso é característica de um ser pessoal, ele ama. Olha o que diz Romanos 15:30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Aqui Paulo mostra que o Espírito Santo ama. Sentimentos são qualidades de pessoas, que é o caso do Espírito Santo, ele é um ser pessoal. Eu acho que esses dois argumentos são suficientes para mostrar que o Espírito Santo é um ser pessoal. Mas eu vou citar alguns textos aqui e depois você lê na sua casa para você entender melhor ainda esse assunto. Tem seitas pseudocristãs, como o caso de Testemunhas de Jeová, que não acreditam na personalidade do Espírito Santo. Acreditam que o Espírito Santo é só um poder de Deus. Quando vierem falar que o Espírito Santo é um poder de Deus, você já tem o argumento de Romanos 15:30, que diz que o Espírito Santo ama. O argumento de Romanos 8:27, que o Espírito Santo tem intenções. E também o texto de Romanos 15:13, que se você trocar Espírito Santo por poder, logo fica poder do poder e não faz sentido nenhum. Mas além disso, eu posso te citar outros textos para você ter ainda um argumento melhor. E eu quero que você leia na sua casa, para eu não tomar muito tempo desse vídeo, tá bom? A palavra em 1 Coríntios 12:11 diz que o Espírito Santo tem desejos, isso é característica de um ser pessoal. Hebreus 3:7 e 8 fala a respeito que o Espírito Santo fala, o Espírito Santo comunica. 1 Coríntios 2:13, o Espírito Santo ensina, tá bom? Ele guia, o Espírito Santo guia na verdade. Então é o Espírito Santo, ele faz esse tipo de coisa. Efésios 4:30 diz que o Espírito Santo pode ser entristecido, tá bom? E a gente vê também Atos 5, do 1 ao 5, as pessoas tentam mentir para o Espírito Santo, mas ele sabe a verdade. Então há possibilidade de tentar mentir para ele. Você só pode mentir para um ser pessoal, não tem como você mentir para uma força, para um ser inanimado, tá bom? Aqui a gente conclui então que o Espírito Santo, ele é sim um ser pessoal e nós o identificamos como a terceira pessoa da Trindade. Não porque ele é menor que o Filho e não porque ele é menor que o Pai, mas essa questão de primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade vem de um termo chamado Trindade econômica, e a gente pode falar mais sobre isso num vídeo só sobre Trindade, se for desejo dos irmãos, tá bom? Logo, a gente vê que o Espírito Santo se manifesta de maneira corpórea, como pomba, como fogo, até mesmo como um vento, mas ele não é simplesmente uma pomba, simplesmente um vento e simplesmente um fogo, tá bom? Ele é Deus, coeterno e coexistente com o Pai e com o Filho, um único Deus subsistindo em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vê isso inclusive em Mateus 28, quando fala ide por todo mundo lá, fazer discípulos, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a maneira que Jesus ensinou. Bom, sendo assim, o Espírito Santo ele é coeterno e coexistente com o Pai e com o Filho desde a eternidade para toda a eternidade. Então sim, no Antigo Testamento, o Espírito Santo já agia? Sim, o Espírito Santo já agia. Pastor, ele já agia porque ele é eterno, nem aquilo da Trindade econômica, tal. A gente se aprofunda nisso no vídeo da Trindade. Mas o Espírito Santo já agia. Se ele agia da mesma forma que hoje, é outra questão. Agora, a gente pode ver que em alguns casos, o Espírito Santo se apodera de pessoas específicas e capacita-as para algumas obras. Como a gente vê que ele fez com Josué. Números 27:18 fala sobre isso. Então disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. A gente vê essa capacitação com Davi, em 1 Samuel 16:13, que diz, então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o.
a respeito de Davi, no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Isso ainda no Antigo Testamento, 1 Samuel e Números lá no Antigo Testamento. Mas antes de 1 Samuel 16:13, tem 1 Samuel 10, onde o Espírito Santo ele age na vida do rei Saul, que foi ungido antes de Davi. Olha o que diz, 1 Samuel 10:10. E chegando eles ao outreiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus, olha isso, se apoderou dele e profetizou no meio deles. Então, a gente vê o Espírito Santo se apoderando de pessoas no Antigo Testamento. A gente pode ver que o Espírito de Deus se apoderava de juízes, de reis, profetas e até mesmo sacerdotes. A gente tem até uma citação, eu não anotei, no livro de Jó, que Jó fala que o Espírito Santo o formou, tá? Então o Espírito Santo ele também é criador, tá? Em certos aspectos. Além de que em Gênesis 1, o verso 2, mostra o Espírito Santo se movendo sobre as águas, tá? Aquele lá, né? No princípio criou Deus céus e terra. E a terra, agora o verso 2, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, tá bom? Então o Espírito Santo já estava lá no Antigo Testamento se movendo. O Pai traça, o Filho executa, o Espírito preserva, santifica, convence e aprimora. A principal diferença entre a maneira de atuar do Espírito Santo no Antigo para o Novo Testamento é a habitação, tá? Vamos ler João 14:17. Diz assim: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, a gente vê que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha, se apoderava de alguém, como era o caso de Saul, por exemplo, mas depois, quando Saul foi rejeitado, o Espírito se retirou e o Espírito maligno se apossou de Saul. Então o Espírito Santo ele vinha, se apoderava de alguém e depois se retirava. Era uma maneira diferente de hoje, porque hoje quem crê, é o que Jesus está falando a respeito aqui em João 14, vou até citar o texto, João 14:17, o Espírito Jesus diz que habita conosco, tá? Então, agora a habitação do Senhor é a sua vida, é a minha vida, a habitação dele é em nós, tá? Não de uma maneira que vem e vai, vem e vai, vem e vai, mas de uma maneira a qual ele faz morada naqueles que confiam nele, tá? Então, assumindo assim, respondendo a pergunta, o Espírito Santo já agia no Antigo Testamento? Sim, e a gente provou isso com textos, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a autoridade espiritual, porque está ligado no assunto do Espírito Santo. Vamos lá. Muitos, com base no argumento de autoridade espiritual, se colocam superior às demais pessoas, ou até ameaça as pessoas de as amaldiçoar espiritualmente. Como por exemplo, se você sair da minha igreja, debaixo da minha autoridade, e for para outro lugar, você vai ser maldito, você não vai prosperar, e a palavra do pregador vai colocar você no pó, e você não vai ser ninguém. E muita gente usa o medo para manter fiéis, manter membro, com base de que eu tenho autoridade espiritual e você não. Então você me ouça, me obedeça, senão já era para você. Bom, vamos entender o que é autoridade espiritual para você não cair no conto do vigário desse monte de gente que quer enganar cristão. Porque o que mais tem é isso. O que mais tem é gente falando que se você não der, não abençoar, pix disso e oferta daquilo, você não vai receber e vai ser amaldiçoado espiritualmente. Ó, não cai nessa não. Autoridade espiritual você vai entender hoje para não ter medo de falso profeta que quer ganhar membro com base no medo. Se alguém faz a pessoa servir a Deus por causa de medo, essa pessoa não é profeta de verdade, não é pastor de verdade, não é crente de verdade. Por quê? Porque nem Jesus ensinou a servir a Deus por medo, tá bom? Nenhum dos apóstolos ensinaram isso. Ninguém ensinou assim, ó, vai para a igreja, serve a Deus, porque senão você vai para o inferno, e faz a pessoa seguir a Deus com medo do inferno.
fazem as pessoas seguir a Deus porque amam a Deus, porque querem estar perto de Deus, porque são salvas por Deus. Medo de ir para o inferno não é motivo para servir a Deus, tá bom? Porque senão é servir de uma maneira falsa. Tem muito líder falando sobre autoridade espiritual, colocando sobre a cabeça de pessoas aí, obrigando situações que não querem. Então vamos falar sobre a autoridade espiritual. Vamos lá. Existem autoridades espirituais e há também a autoridade espiritual que Deus exerce. Então, tem autoridade que o cristão exerce, que Deus exerce e que a igreja exerce como um conjunto de cristãos. Primeiro, a autoridade de Deus. Essa autoridade de Deus ela é suprema, tá? Já que a autoridade da igreja e dos cristãos ela é uma autoridade concedida por Deus. Então assim, a igreja tem autoridade, o cristão tem autoridade. Tem autoridade por quê? Porque Deus, que tem a maior autoridade, a autoridade suprema, lhes concede autoridade. Limitada, mas concede autoridade. Ninguém tem a mesma autoridade que Deus. Deus compartilha a autoridade com homens, cristãos e com a igreja de uma maneira limitada, mas a autoridade de Deus é ilimitada. Se Deus pegar e falar, agora o pastor David vai virar pastora David, aí agora virou mulher. Deus pode fazer o impossível. Eu dei um exemplo falando de mim mesmo para não citar ninguém. Mas se Deus pega e fala assim, agora, quando acordar amanhã, as paredes da casa vai estar todas pintadas de azul e as paredes eram verde. Pastor, que diferença vai fazer isso na minha vida? Nenhuma. E Deus tem lógica, logo ele não vai fazer esse tipo de situação. Mas se ele quisesse, ele faria sem dificuldade. Nosso Deus não tem dificuldade nem esforço para nada, tá? Ele é Deus supremo e pode todas as coisas, logo a autoridade dele é suprema. Não tem nada que passe sobre a autoridade de Deus. Agora, a autoridade da igreja, diferente da autoridade de Deus, que é ilimitada, a autoridade da igreja é limitada. Vamos falar sobre a autoridade da igreja. A autoridade da igreja está relacionada à liderança dos líderes e tal, onde Deus chama e capacita pessoas para liderar. Essas pessoas têm autoridade sobre quem está debaixo do seu cuidado, para ensinar. Olha só como a autoridade é limitada. Por quê? Porque a pessoa fala, você está debaixo da minha autoridade, logo você se torna meu escravo. Logo você vai obedecer a tudo que eu falar sem questionar. Senão eu vou te amaldiçoar porque você está debaixo da minha autoridade. Veja que não é assim. A autoridade do líder, ela é limitada. As pessoas que estão debaixo do seu cuidado, elas recebem, né, as ordens de autoridade da liderança, mas a ordem ela está envolta no ensinar, corrigir, exortar e ajudar. Então se o líder, na autoridade que ele está exercendo, ele não te ensina, não te ajuda, não te exorta, não te corrige, nem sequer te mostra a verdade, essa autoridade não funciona sobre você porque ela é limitada. Não tem essa de, com o que eu estou dizendo, com a autoridade que eu tento exercer sobre você, você não aprende, porque eu não te ensino. Eu não cuido de você. Eu não te exorto, não te corrijo. Não te explico a escritura. Não exerço a autoridade que Deus me concedeu para exercer. Logo eu estou exercendo uma autoridade que eu não tenho. Porque a minha autoridade é limitada, não chega até esse ponto. Entenderam? Então cuidado com essa questão de autoridade. Gente que fala que tem autoridade para tudo e não tem autoridade para porcaria nenhuma. Tá? Não vai cair no conto da quarta pessoa da Trindade aí, que chega como Deus querendo receber glória, um beijo no pé. Isso não funciona não. Isso aí é coisa de falso profeta, isso aí é coisa de herege. Não cai nessa falácia não. Bom, a gente tem, os líderes têm a autoridade para ensinar, para corrigir, para ajudar, para exortar. Tudo isso submetendo-se à autoridade eclesiástica que a igreja tem mantida, tá bom? Unida ali, que mantém a igreja unida. Tem uma autoridade eclesiástica, a autoridade na igreja que mantém a igreja unida. Essa autoridade ela é preservada. Ela mantém comunhão e mantém ordem entre os irmãos, essa autoridade. A palavra nos ensina a nós nos submetermos à autoridade dos nossos líderes. Está lá em Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês com quem deve prestar contas. Quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho seja uma alegria, não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. O que
o autor aos Hebreus está ensinando é se submeter aos líderes e obedecer quando diz respeito àquilo que é ensino, correção, exortação ou ajuda, tá bom? Não é submeta-se à autoridade do líder que mandou você abandonar o emprego, vender sua casa, seu carro e tudo que você tem, doar para a igreja, porque daí se você fizer o voto você vai ser abençoado 10, 20, 30 vezes mais. Essa autoridade o líder não tem sobre o membro, tá bom? Se o teu líder te obriga com uma autoridade que a palavra não dá a ele, procura uma igreja de verdade, com um líder de verdade, porque isso não é correto, tá bom? Ó, mesmo havendo essa autoridade de Hebreus 13 e 17, o líder também pode errar. Essa é a questão. O líder não é infalível. Não é igual... a gente tem uma doutrina católica mal interpretada da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a inerrância do Papa, tá? Como se ele fosse infalível, a inefabilidade do Papa. Bom, quando a gente analisa isso, a doutrina, o crente fica louco, né? Não, o Papa ele é infalível. Olha só, a doutrina católica fala que o Papa é infalível nos seus pronunciamentos oficiais, não é em qualquer coisa que ele faz. Então até os católicos que têm o Papa com a sua infabilidade nos seus discursos, acreditam que fora do discurso pode ser que ele erre. Então, a gente vê isso com um Papa que a gente fala, nossa, é a maior idolatria que tem. Só que tem crente que acha que o pastor é inerrante. Gente, eu sou pastor, eu posso errar. Meu pastor pode cometer um equívoco, um erro. O seu pastor pode cometer um erro. E você não tem que acusá-lo. Você tem que ajudá-lo. Ensinando, exortando, ajudando e cuidando como ele faz a respeito de você quando você também erra. Todo mundo é ser humano. Agora, como o pastor pode errar, você pode ajudá-lo biblicamente, e se ele não errou e precisa de ajuda, por exemplo, existem erros que precisam de ajuda. A pessoa errou com um pecado, um adultério, você vai lá e ajuda aquela pessoa. Errou com um vício, você vai lá e ajuda. Agora errou no que diz respeito à escritura. Colocou como norma da igreja algo que contraria a escritura. Você não está lá para ajudar, você está lá para exortar, para corrigir esse erro teológico. Então, você respeitando o seu líder e amando como ele te ama, você pode chegar até ele e mostrar biblicamente incoerências nas atitudes. E se ele for um líder sério, ele vai inclusive olhar, analisar a escritura e mudar a própria vida e perspectiva para ficar mais assertivo de acordo com a palavra, como você deve fazer quando o seu líder olhar para o seu erro e te corrigir, te auxiliando. Toda autoridade da terra, ela vem de Deus, tá? Toda liberdade, liberdade inclusive até o ponto de rejeitar o soberano Senhor, tá? A autoridade de Deus, ela é suprema de qualquer homem. Só que ainda, com essa autoridade, ele te dá certa liberdade. Liberdade, inclusive, que você pode rejeitar o Senhor que te resgatou. Pastor, o calvinista não acredita nisso. Eu não sou calvinista, estou novamente dizendo, exponho o meu ponto de vista. Meu ponto de vista é arminiano, tá? Toda autoridade de Deus, ela não quebra a liberdade humana. O homem tem liberdade porque depois no juízo ele vai pagar com aquilo que ele fez com a sua liberdade. Se na liberdade ele escolheu errar, logo o juízo será o castigo pela ação errada dele, tá? Deus não decreta ele a errar e depois o culpa pelo erro que Deus decretou, porque se ele só obedecesse, ele não precisaria de um sacrifício, até porque ele seria inerrante, ele fez toda a vontade de Deus que decretou, logo ele não seria condenado, ele iria para o céu, porque ele fez tudo, seria um universalismo hipotético ali. Bom, a gente vê em 2 Pedro 2:1 que pode sim rejeitar o Senhor, ó. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Olha o que eu estou falando, falso profeta e falso mestre. Por isso que eu digo, seu pastor também pode errar. Se ele não for um falso mestre, ele vai reconhecer o erro. Mas olha lá. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. A heresia que a gente já combateu do começo ao fim desse vídeo é que o Espírito Santo é uma força. Isso é heresia. O Espírito Santo é uma pessoa, é um ser pessoal, tá? Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo para si mesmos repentina destruição. Ou seja, tem como renegar o soberano Senhor que os resgatou, tá? Não tem como você perder algo que você nunca teve, né? Ah, deixou a fé porque não era um dos nossos. Não tem como perder algo que você nunca teve. Então não tem como você renegar
tirar do Senhor, sair do Senhor, se você nunca esteve no Senhor. Não tem como você apostatar da fé se você nunca esteve dentro da fé. Vamos lá. Podemos, com a liberdade que Deus nos dá, resistirmos a Deus e submetermos ao diabo. Ou o oposto, que é o que a Bíblia ensina, em Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Então tem como eu resistir ao diabo e ouvir a Deus submetendo à vontade de Deus, ou eu submeto à vontade do diabo e rejeito a Deus. E ambos são possíveis, mas a Bíblia em Tiago 4,7 aconselha a submeter a Deus e resistir ao diabo para que ele fuja de você. Então, até mesmo depois de salvo, temos que ter o cuidado de nos submeter a Deus e não à carne e não ao diabo, tá? Gálatas 5:1 fala a respeito disso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Ou seja, você pode voltar a se submeter ao jugo da escravidão mesmo depois de receber a liberdade de Cristo, tá? Permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É o que diz a palavra em Gálatas 5:1. Então, se Cristo te libertou, te deixou livre, permaneça firme na liberdade de Cristo e não volte a se submeter debaixo da escravidão. Aqui a gente comentou a respeito da autoridade de Deus, da autoridade da igreja. Vamos falar um pouquinho sobre a autoridade do crente, tá? Jesus, o dono da autoridade, porque é Deus, a gente está devendo um vídeo sobre a Trindade, hein? Ele é Deus e deixou a autoridade no seu nome, para aqueles que invocam o seu nome e creem nele. Bom, o crente, com a autoridade que Jesus concede, ele tem autoridade para quê, pastor? Primeiro, ele tem autoridade para pregar o evangelho do reino de Deus, tá? A gente vê isso em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Novamente eu vou atacar o testemunha de Jeová com todo respeito. Testemunha de Jeová não vive a nova aliança. A nova aliança quem vive são os testemunhas de Cristo, tá bom? Vamos lá. Para fazer o que Jesus fez em seu ministério, nós também temos essa autoridade. Vamos lá. A autoridade para pregar o evangelho do reino de Deus é o primeiro, de Atos 1:8. Outra coisa, a autoridade para fazer o que Jesus fez em seu ministério, como expulsar demônios, curar enfermos e até falar novas línguas. A gente tem isso em exemplo em João 14:12, que diz: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João 14:12. E a gente também tem Marcos 16, do 15 ao 18, que é o ide, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e escorpiões, se beber alguma coisa mortífera não fará mal algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, a gente tem essa promessa. Essa promessa é uma autoridade que Jesus deu. Eu, como continuista, tá? Eu acredito que os dons continuaram, não sou sensacionista. Eu acredito que os dons ainda existem no dia de hoje, até porque dom é presente. Eu nunca vi alguém que dá o presente e depois de algum tempo fala: vou pegar de volta. Não, a pessoa dá o presente, é presente, toma, tá dado, é teu. Faça dele o que você bem entender. É a parábola dos talentos. Jesus dá o talento, tu vai fazer o quê? Vai enterrar ou vai gerar para Deus com o seu talento? Então, como continuista, eu entendo que o ID é para todos, independente de pessoa, raça, gênero, sexo, independente da idade. O ID é para todos no meu ponto de vista. Sendo o ID para todos, também o que vem depois do ID aconteceria na vida de cada pessoa. Então a gente tem autoridade para ensinar, para fazer discípulo e até para batizá-los e ensinar como seguir Jesus. A gente tem isso em Mateus 28, 19 e 20. Diz assim, Mateus 28, 19 primeiro. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade aí de novo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ou seja, a gente tem autoridade para ensinar, a guardar as coisas que Jesus ensinou, tem autoridade para fazer discípulos e tem autoridade para batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso aqui também quero fazer um adendo. O batismo tem que ser realizado por um pastor?
Não. Em honra ao pastor, ele está dirigindo o batismo. Mais exemplo, numa área missionária, onde não tem um pastor, mas tem uma missionária ali, e ela está ensinando e a pessoa se arrependeu, e ela imergia a pessoa na água com o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é válido. Mesmo não tendo sido feito por um homem, mesmo não tendo sido feito por um pastor, porque se você acredita que o ID é para todos, de Marcos 16,15, Mateus 28,19 é a grande comissão. É um eco de Marcos 16,15. E ali diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Se é para todos o ID, fazer discípulos, ensinando, batizando, também é para todos. Então não tem como negar isso aí. A gente também tem autoridade para, junto dos irmãos da igreja, expulsar falsos crentes do ministério. Isso é sério. Mateus 18, do 15 ao 18, vai falar a respeito dessa autoridade para expulsar membros falsos crentes. Vou ler só o verso 17 para não tomar muito tempo. E, se não as escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. A autoridade que a igreja tem, e igreja aqui eu me refiro aos crentes, tá? Não uma instituição, mas a unidade dos crentes. Essa autoridade está no nome de Jesus, em suas promessas e também na capacitação do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele institui líderes, ele capacita e ele entrega dons. Então agora a gente está falando a respeito do Espírito Santo no Antigo Testamento, a gente conclui esse assunto. A gente está falando a respeito da autoridade espiritual. A gente, dentro do assunto da autoridade espiritual, eu vou falar um pouquinho a respeito dos dons, tá bom? Vamos lá. A gente já está encerrando. Primeiro, eu falei que o Espírito Santo, ele institui líderes, capacita e entrega dons. Instituir líderes, a gente tem em Atos 20 e 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, tá? Então a gente tem aqui, mais uma vez, a Trindade aparecendo, tá? Olhai por vós, por todo o rebanho, que o Espírito Santo, um ser da Trindade, tá? Constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ele quem? Ele Deus. E a gente sabe que é Jesus, o Deus, que resgatou com sangue, por causa da palavra que diz que ele se entregou, fazendo propiciação pelos pecados, resgatando. Por causa dele a gente pode ter paz com Deus. Então, o Espírito Santo, ele institui bispos para apacentar a igreja, institui líderes aqui, tá? Outra coisa que eu falei é a capacitação e dons. A gente vai ver isso em alguns textos. Romanos 12, do 6 ao 8. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. 1 Coríntios 12, 28. Eu vou ler um pouquinho do texto aqui. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, a gente tem a palavra, os dons, né? Eu vou citar alguns dons. Os dons que aparecem em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. A gente não tem só essas listas de dons, tá? Tem uma lá em Pedro e tal. Mas eu vou citar essas aqui para ficar específico no assunto proposto no vídeo. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, a gente tem os dons seguintes: fé, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, atos miraculosos, cura, profecia, discernimento de espíritos, falar em línguas e interpretar línguas. Em Romanos 12 nós temos profetizar, servir, ensinar, entregar, incentivar, liderar. Temos também a misericórdia e o exortar. 1 Coríntios 12, no 28, a gente vê que os dons são entregues junto dos cargos e dos ministérios para capacitações. Inclui curar, ajudar, governar. A gente também tem aqui a variedade de línguas. Então, vamos falar um pouco sobre essa variedade de línguas. Tem vários dons. Tem a respeito do dom de profecia, que as pessoas às vezes não entendem direito. Profecia também pode ser ensinar a palavra, porque Paulo falou para Timóteo, toda a palavra é eficaz para exortar, para ensinar e tudo mais. E a gente vê que a profecia serve para exortar, para ensinar. Pode ser alguma coisa semelhante. Vídeo só sobre dom, a gente pode fazer também. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre língua. A gente vai atentar agora para a pergunta em questão, a respeito do dom de língua. Eu não vou explicar os demais, já citei isso aqui, né? A gente pode fazer um vídeo sobre só isso, mas vamos falar do dom de língua. Para quem é pentecostal,
a nossa igreja se identifica como pentecostal. Eu me identifico como um crente pentecostal. Porém, aqui eu vou me distanciar um pouquinho do pentecostalismo clássico, tá? Para os pentecostais, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Para mim, preste atenção, para mim, o falar em línguas é uma evidência do Espírito Santo, mas não necessariamente só o falar em línguas ou explicitamente falar em línguas, tá? Como assim, pastor? Para mim, o batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder e de autoridade. É a capacitação para exercer a função que Deus lhe designou. Então, eu acredito que nem todos que são batizados no Espírito Santo e capacitados por Deus para exercer seu ministério devam necessariamente falar línguas, tá? Na minha opinião. Por quê? A Bíblia fala que há uma multiplicidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então a gente vê que é um único Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, mas há vários dons. E a gente vê que nem todos recebem o mesmo dom, e que ninguém, basicamente, talvez tenha, mas um exemplo aqui, todos os dons não estão depositados sobre uma única pessoa. Ah, tem dom para curar, para libertar, para fazer isso. Não, aquela pessoa ali, eu tenho todos os dons que a Bíblia fala. É difícil. Eu nunca vi ninguém que tenha todos os dons que a Bíblia fala. E também vi pessoas, variedade de pessoas, cada uma com um dom diferente, e não necessariamente é o mesmo dom. Por exemplo, uns são chamados para profetizar. Logo, vão receber dons envolvendo esse ministério da profecia. Vão receber dons para profetizar. Uns são chamados para ensinar. Então, ele vai receber um dom que capacite ele no ensino. Ou seja, a pessoa tem o dom ela foi chamada para ensinar. Com qual dom o Senhor vai revestir a vida dela e capacitá-la? Vai revestir a vida dela com um dom que auxilie no ensino. A pessoa foi chamada para ir a hospitais, pregar e orar. O Senhor vai revesti-la com qual dom? Com o dom para curar, para fazer sinal miraculoso. Por quê? Porque o Senhor reveste ela e capacita ao ministério que Ele a designou. O Espírito Santo é quem institui essas pessoas, e quando Ele institui, Ele capacita também a exercer a função que Ele definiu, tá bom? Então, eu digo que você pode ser batizado com o Espírito Santo e não necessariamente falar línguas, tá? Você pode ser batizado, no meu ponto de vista, você pode ser batizado com o Espírito Santo e não necessariamente falar línguas. Eu acredito que falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Assim como a pessoa que não fala em línguas mas cura, é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. A pessoa que não fala em línguas não cura, mas ela ensina, é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Então não necessariamente todo mundo, exemplo, todo mundo é chamado pelo Senhor e tudo mais. Todo mundo profetiza? Todo mundo tem o dom de profetizar? Não. Todo mundo tem dom para curar? Não. Todo mundo tem dom para fazer sinais miraculosos? Não. Então, por que é que todo mundo teria o dom de línguas? Entendeu? Se não é todo mundo que tem o dom de cura, se não é todo mundo que tem o dom para profetizar, se não é todo mundo que tem o dom para ensinar, mas quando o assunto é línguas, todo mundo tem que ter esse dom, se não é batizado com o Espírito Santo? Não. É um dom também, como os demais. Nem é o maior dom. Porque Paulo fala, eu não ligo que vocês falem várias línguas e tal, mas eu queria que vocês procurassem o dom de profetizar. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Quem profetiza edifica a igreja. Então Paulo coloca o profetizar acima dos outros dons, tá? Acima, inclusive, do dom de línguas. Então, eu acredito que a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo. Inclusive essa pergunta, só é batizado no Espírito Santo quem fala em línguas? Não! Para mim, você pode ser batizado no Espírito Santo realizando sinais miraculosos, curando, libertando, exercendo. É claro que as suas obras, as suas atitudes vão evidenciar o batismo com o Espírito Santo. Não necessariamente falar em línguas, mas algum sinal haverá na vida de quem é batizado com o Espírito Santo, algum sinal externo, tá? Eu vou falar a respeito disso adentrando os textos aqui que eu separei. Ah, é necessário falar em língua para ser batizado com o Espírito Santo? Novamente digo, não.
Mas quem é batizado com o Espírito Santo terá obras e fará coisas que serão vistas de maneira externa, tá? Além de que existem na Bíblia mais de um tipo de dom de línguas, tá? Eu vou falar a respeito disso. Onde a gente tem ali mais de um tipo de dom de língua. Vamos ver o batismo com o Espírito Santo com poder e revestimento que traz o dom da língua ali. A gente tem em Atos 2, o batismo com o Espírito Santo na descida do dia de Pentecostes, tá? Ali a gente vê línguas como que de fogo. Línguas como que de fogo que estão sobre a cabeça. Ali há pessoas que identificam isso como sendo a fagulha de fogo referente a uma vela. Pensa numa vela acesa, tem o pavio da vela e em cima o fogo. Tem pessoas que falam que línguas como que de fogo sobre a cabeça seria literalmente fogo sobrevoando, pairando por cima da cabeça dos ministros, das pessoas que estavam ali cheias do Espírito Santo. A questão é, quando foram revestidos de poder pelo Espírito Santo, evidenciaram de maneira externa um dom. Eu acredito que em Atos 2 as línguas faladas não eram línguas estranhas, mas idiomas. Por quê? Porque era inteligível, era entendível. Porque uns diziam assim, estes homens não têm conhecimento, não são indoutos em nada, mas eu consigo entender ele falando na minha língua materna. Então cada um falou um idioma ali. Eu vejo em Atos 2 a maior possibilidade e chance de serem línguas, idiomas, tá? Diferentes idiomas falados em Atos 2. Atos 4:31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Você vê que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Qual a evidência externa deles serem cheios do Espírito Santo? Foi falar em línguas? Não. Foi anunciar corajosamente a palavra de Deus. Algumas pessoas vão inferir que quando ficaram cheios do Espírito Santo, falaram línguas e depois anunciaram a palavra de Deus. Eu vejo aqui que ser cheio do Espírito Santo é ser revestido de poder, capacitados a falar corajosamente a palavra de Deus, não necessariamente falar em línguas. Novamente eu disse, voltando lá, só é batizado com o Espírito Santo quem fala línguas? Não. Aqui, no meu ponto de vista, foram cheios do Espírito Santo e foram anunciar a palavra de Deus, não falaram línguas. Em Atos 2 falaram línguas, mas para mim, idiomas, tá? Atos 19:6. Quando Paulo lhes impôs a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Aqui vai dividir opinião. Aqui eu entendo línguas estranhas. Pastor, por quê? Olha só. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Qual a evidência externa? Começaram a falar em línguas. Aqui eu vejo o idioma inteligível. Por quê? Tem a conjunção aditiva e a profetizar. Conjunção aditiva. Começaram a falar em línguas e, conjunção aditiva de novo, a profetizar. Essa conjunção aditiva, no grego é a palavra kai, tá? No grego significa e, também, mas, até mesmo. Então aqui o texto está falando, começaram a falar em línguas e a profetizar. Começaram a falar em línguas também a profetizar. Começaram a falar em línguas e até mesmo profetizar. Então, denota duas coisas diferentes no meu ponto de vista. Então aqui, eu acredito que seja um falar em línguas estranhas, inteligíveis, tá? E o profetizar ser algo à parte desse falar em línguas. Não quer dizer que eles falaram idiomas e começaram a profetizar. Pode ser também, mas eu entendo falaram línguas inteligíveis e depois foram profetizar cheios do Espírito Santo. Em Atos, a maioria desses textos que eu citei, dá-se a entender um falar em línguas de idioma. Mas a gente tem a palavra do Senhor em Coríntios. E aí fica mais complicado. Porque em Coríntios não dá, desculpa, para dizer que é idioma. Em 1 Coríntios eu não consigo dizer que é idioma. 1 Coríntios 14, verso 2. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Bom, pois quem fala em línguas não fala aos homens. Como é que seria idioma? Deus me dá o dom
de falar em outro idioma, um dom de língua, e eu tenho aqui um chinês. Deus me dá o dom de língua para falar russo, porque o chinês não entende o dom de língua. Não faz sentido. Se fosse dom de língua comum, um idioma, Deus me capacitaria a falar no idioma que a pessoa entende. Então aqui, ser capacitado para falar em línguas e as pessoas não entender, mas só Deus, mostra que é uma língua inteligível, tá? Ó, aqui, ó. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Mostra que é uma língua inteligível, tá? De fato, ninguém o entende, ou seja, ninguém entende a pessoa, é inteligível. Em espírito, fala mistérios. Mistérios, ninguém entende. Algo oculto. É ele, Deus. 1 Coríntios 14, 4 e 5, Paulo vai falar que o falar em línguas edifica a si mesmo. Falar em línguas edifica a si mesmo, a quem fala. E aquele que profetiza edifica a igreja. Aí ele fala, eu prefiro que todos profetizassem, tal, mais do que falem em línguas, mas ele não proíbe falar em línguas, tá? Então ali, ele mostra que falar em línguas edifica a própria pessoa, fazendo uma questão, ó, 1 Coríntios 14, 2, quem fala em línguas edifica a si mesmo, não aos homens, porque fala com Deus. No 14, o verso 4 e 5, fala que o falar em línguas edifica a pessoa que está falando, mas não edifica a igreja. Então não só fala em línguas, mas profetize. Entendeu? Então falar em línguas e profetizar aqui são duas coisas diferentes. Profetizar, falar em idiomas que as pessoas entendam. Falar em línguas, falar algo que edifica a si mesmo, direto com Deus, que de fato ninguém entende, mas fala mistérios. 1 Coríntios 14 ainda, do 39 ao 40, diz assim, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar, mas não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e com ordem, tá? Vamos lá, Atos 9, Paulo é ungido e recebe o Espírito Santo. Atos 10, na casa de Cornélio, falaram línguas. Existe em Atos 2, o dom de falar língua. Vamos lá, em Atos 9, Atos 10 e 19, vemos que existe um sinal externo do batismo com o Espírito Santo, que foi o que eu tinha falado. Em Atos 19, falaram em línguas e profetizaram. Foi aquele que eu trouxe até a conjunção aditiva, cai ali, tá? Falaram línguas e profetizavam. Tá? Antes da gente finalizar esse assunto, eu não vejo a possibilidade de provar biblicamente o cessacionismo, que os dons acabaram. Eu não vejo, desculpa. Eu não acho que seja possível provar que na era apostólica acabou o dom de línguas. Eu não acho. Não tem um texto que fala que os dons cessaram. Não tem. Esse texto não existe. A questão cessacionista é uma compreensão, uma construção teológica, mas não textual. Não existe um texto que fala que os dons cessaram. Não existe esse texto. Você que está em casa pode procurar, esse texto não existe. É uma conclusão teológica de algumas pessoas cessacionistas. Eu fico com o texto. Eu acredito no continuismo, tá? Os dons não cessaram, eu sou continuista. Dom é presente, como eu disse. Se Deus deu, não acredito que ele vai tomar. Não acredito que ele quer dar de volta. Então lá, a gente falou, Atos 2, eu vejo idioma para profetizar, para converter vidas e tal. Então, vamos lá. Qual a finalidade hoje de falar em línguas? Se a questão da língua for a mesma de Atos 2, que eu vejo que é idioma, ela serve para profetizar, para converter as pessoas. Hoje, a gente vê que existe muitas pessoas que falam diversos idiomas. Minha esposa, ela fala português e inglês. Eu falo somente português, mas sou alfabetizado em hebraico. Tem pessoas que são poliglotas, falam inglês, francês, espanhol, português, chinês, japonês, são poliglotas. Então, qual a função, a finalidade do dom de línguas? Porque naquela época, mas não tinha tipo assim, igual hoje, que você faz um curso online para aprender a falar línguas e depois um intercâmbio. Não. A pessoa ou ela aprendia ou ela não aprendia. A pessoa chegou, por exemplo, um judeu, como Pedro lá. Pedro estava no barco pescando. Pedro não era alguém envolto na literatura ali. Então, Pedro falava 10, 15, 20 idiomas? Não, não falava. Paulo, quantos idiomas Paulo falava? Isso aí tem uma discussão gigantesca. Paulo tinha dupla ou tripla cidadania. Ele tinha a cidadania de hebreu, né, como Saulo, a cidadania romana como Paulo, mas ele escreve em grego. Então, como que era a língua que Paulo falava? Falava o hebraico, falava o grego, como é que era?
Então tem uma questão grande em cima disso. Agora, Paulo fala, dou graças a Deus, falo mais línguas do que todos. Ali eu entendo que sejam idiomas. Ele fala mais idiomas do que todos. Porque ele está falando idioma A, idioma B, idioma C e tal, para várias pessoas. Mas, então, qual é a intenção desse dom? Para que serve o dom de falar em outros idiomas? Para converter pessoas de cada tribo, de cada nação, de cada língua. Onde a pessoa fala inglês, você é brasileiro, mas o Senhor quer converter aquela vida, o Espírito Santo te capacita a falar inglês com aquela pessoa, e aquela pessoa entende de maneira perfeita e ela é convertida. Então qual a finalidade do falar em língua? Se for como de Atos 2, idiomas, que eu acredito que eram idiomas, serve para profetizar, para converter vidas e coisas semelhantes a essa. Agora, como o texto de Coríntios, eu vejo línguas inteligíveis, línguas em êxtase, né? Línguas onde a pessoa está tão cheia do Espírito Santo que ela está alegre, ela é envolvida pelo poder, línguas êxtase, né? De êxtase. Ali ninguém entende o poder de Deus, ninguém entende a língua, ninguém nada. Qual a finalidade? A mesma que era nos dias antepassados. A finalidade do profetizar em outros idiomas, converter pessoas de outras cidadanias, de outra etnia. A finalidade de falar em línguas, inteligíveis, edificar-se a si mesmo, encher-se cada vez mais, ter uma conversa direta com Deus, como o texto que fala direto com Deus, em espírito, fala mistérios,